Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, né? Hoje com um motivo diferente, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre saúde mental. Saúde é também, saúde mental é coisa da sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua presença, bendizendo e glorificando o Teu santo nome, porque o Senhor nos concedeu a Tua palavra e a Tua palavra é completa. O Senhor não está somente interessado para a nossa salvação, mas também na nossa saúde física, mental e espiritual. E louvamos o Teu nome por isso. Obrigado porque o Senhor é um Deus e Deus completo. Cuida de nós, esteja com esses momentos, no nome de Jesus. Amém. Eu vou mostrar aqui dois textos principais para nós entrarmos na nossa palestra. Vou mostrar aqui dois textos principais. Um está lá em Deuteronômio capítulo 28, o verso 27 a 28. Eu vou ler aqui para vocês, tá? A minha versão é a versão King James, tá? Atualizada. Eu achei interessante quando ele fala sobre esses versículos. Ele diz o seguinte, ó: o Senhor te castigará com as úlceras do Egito e com pulmões, feridas cruentas e sardas, males para os quais não descobrirás a cura. Continuando: o Senhor te afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Tá? Só para vocês terem ideia do que esse texto está dizendo. Esse texto está dizendo de bênção e maldição. Deus está dizendo que as pessoas, o povo de Israel no passado e no presente, seriam abençoados se eles acatassem as ordens, seguissem os mandamentos de Deus. Esses seriam as bênçãos. E maldição se eles não seguissem os mandamentos de Deus, se eles se afastassem dos mandamentos de Deus. O mais interessante que diz aqui é que ele diz que se nós não obedecermos, então nós teremos confusão mental. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, ele diz que o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, corpo, mente e espírito. Olha só o que diz: corpo, mente e espírito. Ele está falando aqui do nosso corpo físico, né? Da nossa mente, que é a mente, que é o nosso inconsciente, que é a mente inconsciente, e o nosso espírito, que é a mente, que é a nossa parte do lóbulo frontal, essa parte racional. Deus está dizendo que o nosso corpo devemos santificar em tudo, que as nossas emoções sejam santas, que o nosso corpo seja santo. E queridos, nós mudamos o caminho, mudamos um rumo, estamos num rumo diferente do que diz a palavra do Senhor. O mundo hoje passa por vários e vários problemas, várias situações, problemas de saúde, não só mental, mas porque principalmente estamos nos afastando do que Deus nos ordena. Queridos, isso não é novidade para vocês que estão aqui. Estresse, ansiedade e depressão. Queridos, estresse, ansiedade e depressão não é novidade. Eu vou fazer algumas perguntas para o público, mas não será agora, porque nós iremos falar um pouquinho sobre a depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pode passar? Segundo a Organização Mundial da Saúde, ele fala que até 2020, e já estamos em 2020, que as doenças que
irão matar, mas no mundo é o estresse, depressão e ansiedade. E falando disso, eu trouxe essa imagem aqui. Eu acredito que muitos se lembram, né? Já viram talvez, ou se lembram, já viram por capa, né? Na revista, talvez, revistas ou mesmo já assistiram. Esse é um filme, né? Se fala de Avatar. Esse filme, quando ele foi lançado em 2009. Em 2009, quando foi lançado esse filme, as pessoas foi bem aderido, foi bem recebido pelas pessoas. E diante dessas situações, em 2009, Jim Cameron, que é esse homem que está ali, tem duas caras, né? Como vocês estão vendo aí, Jim Cameron, ele lançou esse filme e as pessoas que assistiram a esse filme tiveram uma reação diferente. Eu trouxe essa matéria porque é importante, e eu já vou frisar isso aqui para vocês, que quando esse filme foi lançado, as pessoas assistiram e começaram a ter a depressão pós-Avatar. Não sei se vocês já ouviram falar. Quantos aqui já ouviram falar? Poucas pessoas. Depressão pós-Avatar, que inclusive tem alguma matéria no livro A Grande Esperança, não é? Do ano passado. O Poder da Esperança, certo? Então, essa depressão pós-Avatar levava as pessoas a terem pensamento suicida. Por quê? Esse filme apresenta um mundo totalmente diferente do nosso, um mundo em que tem bastante animais, pessoas estranhas, mas um mundo espiritual, um mundo em que é tudo paz, antes da chegada de quem? Dos seres humanos. Então, diante disso, quando esse mundo chama-se Pandora, quando as pessoas assistirem esse filme, muitas, eles acordassem, né, ou então fossem para um mundo melhor, como Pandora, que é apresentado nesse filme. E ele começou a receber vários desabafos de várias pessoas que foram assistindo esse filme. Por isso que eu trouxe isso. Por quê? Queridos, vocês veem a influência que a mídia tem na vida do ser humano. As pessoas hoje, eles não têm uma diretriz, não pensam corretamente, porque são influenciadas de todas as maneiras. Não tomam decisões por si mesmas. Tem sempre uma influência por trás. Pode ser de um jogo de futebol. As pessoas hoje tiram tempo para assistir um jogo de futebol. As pessoas tiram tempo para assistir uma novela, para assistir um filme. Então, com tudo isso, vimos a influência que a mídia tem passado diante desta sociedade. E esse filme foi uma delas que nos representa a depressão pós-Avatar. Na psicanálise, ou a psicologia também, nós temos uma extensão chamada logoterapia, que foi fundado por um judeu chamado Viktor Frankl. Esse Viktor Frankl, ele fala sobre análise existencial. Eu não sei se alguém que já fez terapia aqui fez essa análise existencial. Essa análise existencial aborda principalmente isso. Quantos aqui, fazer uma pergunta direta para as pessoas, quantos aqui sentem aquele vazio por dentro? Alguém sente aqui um vazio por dentro? Ninguém, graças a Deus. Isso é muito bom. Queridos, hoje as pessoas estão sentindo aquele vazio por dentro, que as pessoas não conseguem se entender, que as pessoas não conseguem entender o motivo do seu problema, por que ele está com pensamento de estresse excessivo, não consegue entender. Então, essa análise existencial vem explicando isso, abordando isso, para que a pessoa se conheça, o autoconhecimento. Nós precisamos, cada ser humano precisa parar e analisar, fazer uma autoanálise em si mesmo. Quem você é? O que você faz nesse mundo?
e para onde você vai. Pensa nisso. Quem você é? Por que você está nesse mundo? Qual é a razão da tua existência? E para onde que você vai? Será que a vida simplesmente termina quando você morre? Será que é simples assim? Então as pessoas hoje estão com esse vazio, falta desse preenchimento espiritual. E é isso que nós vemos aqui. A depressão, queridos, ela não atinge somente rico, mas também pobre, como iletrados, crianças, jovens, adolescentes, está em todas as classes sociais. Hoje não tem distinção. Qualquer pessoa está sujeita a ter esse problema psicológico. Eu queria dizer algo para você. Depressão não é falta de espiritualidade. Porque se fosse falta de espiritualidade, o profeta Elias, ele não teria depressão, não teria depressão, porque Elias era um homem extremamente cheio de fé, mas ele foi um homem que teve depressão por algum tempo. Então nós vemos, querido, que a depressão não é falta de espiritualidade. A depressão é simplesmente deficiência de um neurotransmissor que é chamado de triptofano. Por que é levado a isso? Porque hoje, queridos, nós estamos vivendo num mundo que é algo que nos cobra. Estamos sendo cobrados excessivamente. Que as pessoas têm a dificuldade de parar e raciocinar e pensar em si mesma. As pessoas hoje têm dificuldade de se levantar a si mesmo, autoestima. As pessoas se cobram demais. As pessoas têm medo do futuro. As pessoas pensam muito nos problemas do passado. Ficam presas. Elas vivenciam os problemas do passado. Por isso que a pessoa entra nesse estado. E segundo a Organização Mundial da Saúde, queridos, ela diz que 1,4 bilhão de pessoas cedo ou tarde desenvolverão esse transtorno de depressão. Então, queridos, pode avançar. Isso quer dizer 20% da população mundial. É muita gente. E também ainda diz que de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 322 milhões de pessoas no mundo têm esse problema, a depressão. Então, depressão não é falta de espiritualidade. Depressão não é porque a pessoa é fraca, mas é uma doença. É uma doença que precisa ser tratada e nós precisamos aceitar a pessoa para ajudá-la. Muitas vezes nós prejudicamos a pessoa com crítica. Nós temos uma má visão dessa doença, que é a depressão. Temos uma má visão. Precisamos tirar essa má visão e olhar mais para ajudar a pessoa. A pessoa depressiva, ela precisa de ajuda social e ajuda profissional. Toda pessoa depressiva precisa disso. E eu quero dizer algo para você. Já teve momentos na tua vida que você passou por um momento de depressão? Teve momentos. Então, nós não estamos isentos não estamos livres de adquirir esse transtorno, esse problema, essa doença. Mas nós estamos suscetíveis a adquirir esta doença. Continuando, querido, vamos ver aqui que o Brasil, pode avançar? O Brasil é o país da América Latina que passa na frente de todos os países da América Latina com transtornos mentais, depressão.
Brasil ganha da América Latina. Todos os países no Brasil têm mais depressivo do que outros países da América Latina. Como, por exemplo, o Brasil só fica perdendo dos Estados Unidos. O Brasil tem 5,9 e os Estados Unidos tem... O Brasil tem 5,8 e os Estados Unidos tem 5,9. Então, o Brasil está correndo com os Estados Unidos. Quanto mais desenvolvido o país, maiores problemas psicológicos o país vai enfrentar. Então nós vimos isso nos Estados Unidos, é um país super desenvolvido, mas que enfrenta vários problemas de saúde, não só psicológico, mas também como físico. Nós temos aí algumas depressões que acompanham, né, que o nosso manual, né, o DSM-5 nos apresenta: transtorno depressivo maior, transtorno depressivo persistente, transtorno disfórico pré-menstrual, transtorno depressivo induzido por substâncias químicas, né, e transtorno bipolar. Acredito que vocês conhecem mais o bipolar. Então, querido, nós temos aqui esses transtornos que acompanham a sociedade hoje. Pode avançar? Vamos ver aqui alguns sintomas que apresentam uma pessoa que tem essa déficit de triptofano, que é a depressão. Vamos ver primeiro, um dos sintomas é a falta de humor. A pessoa perde o humor, a pessoa está sempre mal-humorada. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a pessoa ou tem insônia ou tem sono excessivo. A pessoa ou tem insônia ou sono excessivo. Então, diante disso, uma pessoa que tem insônia não consegue dormir, não dorme. E a pessoa que tem sono excessivo, quanto mais sono, mais a pessoa fica para baixo. Por quê? Tanto falta como excesso de sono é deficiência de triptofano, serotonina, melatonina, que ajudam no rejuvenescimento, na mudança de humor, na disposição física. Então, aqui o DSM nos apresenta essa questão: a perca e o ganho excessivo de peso. Tem gente depressivo que perde peso e tem gente que ganha peso. Eu coloco aí, eu penso o seguinte, segundo o que eu vejo muito e tenho estudado, que a maioria das pessoas que têm excesso de peso e são depressivos é porque eles ingerem substâncias medicamentosas, principalmente. Então, os remédios psiquiátricos ajudam a pessoa a ganhar mais peso quanto a essa questão. Pode avançar. Ainda continuando, já falei da insônia. A pessoa fica lenta, a lentificação, a pessoa fica muito lenta, a coordenação motora não funciona direito. Por quê? A nossa mente mexe muito com o nosso corpo. O corpo é serva da mente. Se a mente não funciona, o corpo também não irá funcionar. Então, a nossa mente é muito importante. Sentir-se sem valor, a pessoa sente-se desvalorizada. A pessoa pensa que ela não, a sociedade não o aceita. Pensa que a sociedade não vai o aceitar. Principalmente, queridos, eu queria dizer algo para vocês, que falta de opinião. A pessoa se isola. Aí onde vem o isolamento? E a pessoa pensa que as pessoas não vão aceitar talvez o problema que ela tem. E por quê? Porque muitas vezes a sociedade que devia ajudar nessa questão é que mais vê com um olhar diferente. Queridos, eu repito para vocês, depressão é uma doença que precisa ser tratada, assim como qualquer outro problema. E eu estou falando aqui sobre a depressão, nós vamos entrar em outro tema daqui a pouco. E eu vou mostrar, por que eu estou falando sobre a depressão primeiro? Porque eu vou mostrar que nós não estamos livres de adquirir
esse transtorno e também não estamos livres, não estamos talvez saudáveis. Nós já vamos entrar nisso. Perca de energia. A pessoa não tem energia. A pessoa fica sem vontade para trabalhar, sem vontade de acordar, quer passar o dia todo na cama. Então, queridos, uma pessoa depressiva precisa de ser fortalecida, precisa de uma energia positiva vindo da sociedade, não só do profissional, mas vindo da sociedade, vindo do familiar. Não porque ele é forte, não porque ele é capaz, mas porque você precisa dar essa mão forte. Eu não sei se vocês conhecem alguém depressivo, mas a dica que eu deixo para vocês é essa: não vem como uma falta de espiritualidade, não vem como a pessoa como se fosse fraca, por isso que adquiriu a depressão, mas ela precisa ser fortalecida por você, precisa de uma mão amiga, precisa de uma força. Assim nós iremos ajudar a pessoa que tem o problema. Pode avançar? Continuando ainda, a pessoa fica sem habilidade, a habilidade fica reduzida. A pessoa não consegue ter habilidade para algumas coisas, como por exemplo, trabalho. Não consegue ter essa habilidade para trabalhar. Por isso que a pessoa, falta de energia, falta de habilidade. E ainda, para piorar, a pessoa não consegue desenvolver, tem problemas de cognição, déficit de atenção, tem a dificuldade de prestar atenção, de concentração. Por quê? Porque a mente está enfraquecida. Assim como os ossos enfraquecem e a pessoa tem a osteoporose, a artrite, a artrose, a nossa mente também enfraquece por falta de vitaminas e minerais. E aí onde vem a depressão. Aí vem pensamentos recorrentes sobre suicídio. Nem todos, mas a maioria das pessoas têm o pensamento recorrente de suicídio. Por quê? Eu li aqui um texto falando que a Bíblia dizendo que e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, mente, corpo e espírito. Freud, que é o pai da psicanálise, ele desenvolveu uma teoria da nossa mente. Ele apresenta o seguinte, que a nossa mente, nós temos 3 tipos de mente, que é a mente consciente, que é a mente pré-consciente e a mente inconsciente. A mente inconsciente é como se fosse o iceberg. Já viram o iceberg, né? A mente consciente, ele está sempre em cima. Você consegue ver o gelo por cima do mar, mas a maior parte do gelo está onde? Por baixo. Que a mente inconsciente do ser humano, é ali onde estão nossos traumas, as nossas frustrações, os nossos medos, as nossas angústias. É ali, porque ninguém vê. É o nosso quarto da bagunça. E muitas vezes, quando a nossa mente consciente, a que está por cima, fica debilitada, então a nossa mente inconsciente toma lugar, e então as nossas emoções passam a agir e não mais o nosso consciente passa a tomar conta do lugar. A nossa mente precisa estar equilibrada, precisa haver um equilíbrio das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E para isso, queridos, o nosso estilo de vida é tão importante. Eu queria dizer algo para vocês importante, dizendo o seguinte, que você é o que você pensa, e sobretudo a vida que você leva. Aquilo que você pensa é o que você é, e o estilo de vida que você leva é aquilo que você é também. Nós vivemos num mundo em que o mundo cobra demais as pessoas. As pessoas têm que se tornar cada vez melhor. As pessoas têm que dar o seu melhor, e às vezes a pessoa se esquece. Eu queria perguntar para você: quanto tempo faz que você parou e disse o seguinte: hoje eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar
um presente para mim mesmo porque eu mereço. Você já fez isso? Eu não estou falando comprar roupa para você mesmo, isso é normal, é natural. Mas eu estou falando você mesma se presentear, porque você merece. Quanto tempo faz? Vocês conseguem ver como nós nos esquecemos? Como nós acabamos esquecendo através de algumas coisas que acontecem na nossa vida, o estilo de vida, acaba esquecendo você mesmo. Querido, você é o seu maior patrimônio. A tua saúde é o seu maior patrimônio. Se você não enxerga para você mesmo, como você espera que alguém enxergue você mesmo? Então, querido, você tem que aceitar você mesmo. Você tem que se aceitar em primeiro lugar. E, queridos, quando eu me aceito, eu vou desenvolver o sentimento de autoestima. Quando eu me aceito, a minha autoestima vai estar lá em cima. Eu não vou ligar para o que as pessoas dizem a respeito de mim, mas sim o que eu penso de mim mesmo. Isso é que faz a diferença. É o que você pensa a respeito de você, não o que as pessoas acham de você. Você que tem que se conhecer. E, queridos, terapias, eu queria falar para vocês aqui, terapias não é para você, não é para pessoas que estão ficando loucas. Loucas é para ir lá no manicômio, precisam de remédios fortes, drogas fortes. Mas terapia é para que você se conheça a si mesmo, saiba lidar com você mesmo. Porque muitas vezes, hoje as pessoas não sabem lidar consigo mesmo. Você precisa se conhecer, você precisa se encontrar para lidar com os teus medos, com as tuas frustrações, com as tuas depressões. Você precisa se conhecer para enfrentar essas emoções que invadem a sua mente. É para isso que servem as terapias, tá? Continuando, querido. Federal da Bahia, ela diz o seguinte, queria ler para vocês aqui. A depressão figura entre as doenças mais incapacitantes do mundo, com reflexo que podem levar a déficit cognitivo, problemas de memória, de aprendizados, de expressão de emoções, raciocínio. Então a depressão pode levar a isso. A dificuldade de quê? O problema de memória, tem o esquecimento excessivo e também cognição. A pessoa não tem uma cognição perfeita, não é? Então a depressão pode levar a isso. E ele ainda continua dizendo o seguinte no outro slide, continua dizendo o seguinte aqui, a depressão, se não for tratada, ela pode encurtar de 10 a 15 anos de 15 anos de vida. Então, queridos, nós precisamos, se tiver um parente, se tiver alguém, um amigo com esse problema, precisamos incentivá-lo, encorajá-lo a tratar-se, porque existe chance da pessoa sair desse quadro depressivo. Tá bom, querido? Avançando, querido. Outra questão que eu queria falar, a Universidade de Califórnia, ele fez um estudo com 3,9 mil pessoas lá nos Estados Unidos, e eles chegaram, estudantes, né? Eles chegaram à seguinte conclusão, que algumas pessoas tinham sentimento de culpa, e eles tinham estresse, ansiedade excessivo, até mesmo a depressão, porque eles praticavam sexo sem compromisso. Como, por exemplo, eu queria frisar aqui para vocês, e eles chegaram à conclusão de que esses alunos tinham esse problema por causa do sexo sem compromisso, sem
um relacionamento amoroso, como por exemplo traição, a famosa palavra ficar, simplesmente. Então isso acaba gerando o quê? Sentimentos de culpa que vai levando cada vez mais a pessoa ao declínio mental. Então essa universidade chegou a essa conclusão. Pode avançar? Ansiedade. Queridos, antes de nós falarmos sobre esse assunto, que é um dos problemas que enfrenta o mundo, eu queria dizer algo para vocês, que toda pessoa depressiva, ele precisa do convívio da sociedade. A pessoa depressiva, ele precisa de procurar fazer psicoterapia ou terapia cognitiva comportamental, e também ele precisa fazer uma terapia de grupo, procurar amigos. Queridos, por que as pessoas estão perdendo a confiança nas pessoas? Porque as pessoas saem falando da vida dos outros. Gente, alguém confia seus problemas, quer desabafar com você, você não precisa sair contando, porque ele está descarregando, porque ele não aguenta mais. É um grito de socorro, dizendo: me ajude, eu preciso me aliviar, eu preciso descarregar. E vocês veem, querido, isso não é novidade para vocês, que as pessoas com problemas, hoje é difícil alguém falar dos seus problemas. Não importa se for familiar, não importa se for irmão de igreja, não se confia mais. Por quê? Porque as pessoas perderam a confiança. Porque hoje, como é vista a depressão? Aqui dentro da igreja, a depressão é vista como se fosse quê? Uma falta de quê? Fé. A depressão é falta de fé. E por que ainda nós temos esta visão? Não porque a pessoa tem depressão, porque a pessoa é fraca. Não é, queridos. Não é. É um problema neurológico que a pessoa passa. É uma doença. Assim como as pessoas têm câncer, têm diabetes, têm colesterol, existe a depressão. E eu quero dizer algo para vocês. Uma conclusão que eu chego, que a depressão não é o mal do século. Não é o mal do século. Agora eu quero dizer algo para vocês. Quantos aqui acordam cansados? Cansados. Quantos aqui acordam cansados? Eu quero ver. Pronto. Quantos aqui acordam com dores no corpo? Quantos? Quantos aqui acordam estressados? Quer matar todo mundo? A panela, a casa, o marido, os filhos. Quantos? Quantos aqui têm dificuldade de lidar com pessoas lentas? Quantos? Pessoas lentas, dificuldade de lidar com pessoas lentas. E eu queria perguntar para vocês aqui, ó. Eu preciso de um copo d'água, porque vocês estão me assustando. Queridos, eu quero que você olhe para cá. Eu vou continuar perguntando. Quantos aqui fazem o velório antes do cadáver chegar? Acho que vocês entenderam, né? Não. Sofrem de ansiedade. Ansiedade, são ansiosos. Quantos aqui não têm paciência para ensinar a segunda, a terceira, a quarta? Só ensina uma vez. Quantos?
Queridos, a humanidade tomou rumo daquilo que nós, do estilo de vida que nós vivíamos. Eu quero dizer algo para vocês. Vocês já viram como os nossos antepassados eles viviam? Eles viviam na casa de pau a pique, não é isso? Casa mal construída, não é? Vamos dizer assim. Eles tinham luz a vela, tinham candeeiro, não era luz elétrica. Lavavam roupa no rio, andavam vários quilômetros para quê? Para ir na roça, buscar água, não tinha água encanada, e cozinhavam na lenha. E eles tinham todos motivos para serem quê? Estressados e ansiosos. Mas eles não eram quê? Nem estressados nem ansiosos. Hoje nós temos máquina de lavar, temos fogão elétrico, temos botijão de gás, temos energia elétrica e temos tudo para sermos felizes e nós não somos. Por que isso? Porque a humanidade tomou o caminho errado. Eu quero que vocês repitam comigo. Pensar é bom. Pensar com pensamentos críticos é melhor. Mas pensar excessivamente é uma bomba. Quantos aqui andam acelerados? Queridos, imagine, você pega o seu carro ou sua moto, você roda com ele 24 horas sem parar, sem o motor descansar, e ainda coloque na sua garagem, na garagem da sua casa, sem desligar o motor, continua funcionando a noite toda, e de manhãzinha você pega a moto, sai rodando com ele e assim sucessivamente, sem a moto descansar dia e noite. Existe motor que aguenta? Não. E por que nós fazemos isso com o nosso corpo, com a nossa mente? Por quê? Pois as pessoas têm dificuldade de lidar com rotina. Tem tédio. A rotina. Não suporta a rotina. Queridos, nós estamos num caminho totalmente diferente, concernente. Nós falamos de ansiedade e excesso do quê? Do futuro. As pessoas sofrem antecipadamente. As pessoas, eu costumo dizer o seguinte aqui: as pessoas vivem o futuro no presente. Não conseguem viver o presente em condições e já antecipam o futuro. E as pessoas acabam se frustrando. Aí vem para mulheres. Quantos aqui tem queda de cabelo? Esse pode ser um sinal de que você está acelerado demais. Quantos aqui tem taquicardia, arritmia cardíaca? Esse é um dos problemas. Sentem aquele asfixia? Também é um problema, porque nós estamos cada vez mais ansiosos e estressados. Eu quero dizer algo para vocês. Olhe para o seu companheiro que está do lado. Se não for você, ou ele, se não for ele, você irá desenvolver algum transtorno psicológico. Então, querido, nós não somos diferentes daqueles que estão aqui. Hoje, a Organização Mundial da Saúde, assim como nós vimos que as pessoas, são 322 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, são 5,8% da população brasileira com transtorno de depressão. E outra questão, ansiedade. Quantos por cento? De 80% a 90% da população brasileira, eu digo aqui do meu público, sofre de ansiedade.
Então, querido, para mim, não é o mal do século a depressão, mas sim a ansiedade, porque nós estamos tomando o rumo errado. As pessoas estão com deficiência. Por quê? Estão sendo cobrados demais. A sociedade cobra demais. A sociedade coloca um padrão, principalmente para as mulheres hoje. Sentimento de culpa, sentimento de... as pessoas se sentem feias. As mulheres não se sentem bonitas, não têm prazer no que elas são, mas porque elas pensam muito no que as pessoas dizem, no que a sociedade coloca. E aí então as mulheres entram no consumismo, as pessoas gastam dinheiro. E eu quero dizer algo para você: a sua casa devia ser o lugar mais confortador deste mundo. Mas muito dos lares está se tornando túmulo para vários problemas psicológicos. As pessoas hoje são felizes na rua, nas igrejas, nos comércios, mas em casa as pessoas não são felizes. As pessoas chegam em casa e é como se o mundo desabasse. O mundo desaba dentro de casa. Mas devia ser o lugar onde as pessoas deviam sentir-se bem, sentir-se à vontade, ter o gosto de estar presente nas suas casas. Mas quando as pessoas hoje estão em casa, eles querem ficar, estão acabados, eles querem ficar trancados, não querem ver ninguém. E a ansiedade, querido, não é um problema que deve ser tratado. É um problema que deve ser tratado. Pode avançar, querido. Eu trouxe aqui alguns transtornos de ansiedade. Encontramos outros: a síndrome do pânico, a agorafobia, a ansiedade generalizada e a fobia social. Eu queria falar um pouquinho sobre a fobia social. Hoje, principalmente na camada dos adolescentes, está sendo bombardeado com essa fobia social. As pessoas têm medo de se relacionar, de ir para a escola, estão se trancando nas casas. Principalmente os adolescentes não querem sair de casa. Você pergunta para um jovem hoje, para um adolescente hoje, o lugar onde ele se sente bem é no quarto e no celular. Por quê? Porque as pessoas têm medo de machucar alguém, têm medo de ser machucado ou sofrer bullying na escola ou na rua, em qualquer outro lugar. E então a pessoa desenvolve essa fobia social. E ali ele não consegue, não quer sair de casa de maneira alguma. De maneira alguma. E queridos, as pessoas precisam entender isso. Professores, psicólogos precisam entender isso, que a sociedade está cobrando muito da nossa juventude. O sentimento de incapacidade. A maioria dos jovens hoje, eles não sabem o que eles querem do futuro. Não sabem. No passado, se alguém perguntasse para você o seguinte, o que você quer ser? As pessoas diziam: eu quero ser como meu pai, eu quero ser como a minha mãe. As mulheres diziam. Hoje, pergunta para um aluno que está estudando: o que você quer ser no futuro? Que faculdade você quer seguir? Qual o rumo? Qual é a carreira? Eu não sei. Porque as pessoas têm essa confusão mental. Uma criança, um adolescente com 12, 13, 14 anos de idade, já era para ele ter sabido, já era para ter definido que faculdade ele quer seguir. Já era para ele ter definido, mas ele não consegue definir. Por quê? Sentimento de incapacidade. E outra, toda pessoa que tem a fobia social, principalmente os adolescentes, eles criam
um mundo de fantasia. Esse mundo de fantasia, o qual é esse mundo? Celular, jogos, internet. É esse mundo em que as pessoas se sentem bem, porque lá elas não são criticadas. Lá elas se sentem bem porque ninguém vê elas, ninguém critica, ninguém conversa com ele. Por isso que eles se sentem bem, e no quarto melhor ainda. Queridos, eu quero dizer algo para vocês. Isso principalmente é deficiência de pais. Muitos filhos que estão hoje são órfãos de pais vivos, porque eles não têm atenção dos pais. Não têm atenção dos pais. Nós vamos falar um pouquinho mais isso para frente. Avança aí, por favor. Os principais sintomas da ansiedade, nós vimos aí, a dificuldade de concentração, a fadiga, a irritabilidade, problemas para dormir, para adormecer, não é? Ou para permanecer dormindo, inquietação, tensão muscular, tremedeira, dores de cabeça e problemas de estômago como náuseas e diarreias. Esses são alguns sintomas que a ansiedade apresenta, que algumas pessoas têm, que apresentam, que tem esses transtornos de ansiedade, tá? Continuando. A ansiedade ainda continua de ansiedade e estresse. A pessoa fica com a mente inquieta, insatisfação, cansaço físico exagerado, acorda cansado, sofrimento por antecipação, irritabilidade, flutuação emocional. A pessoa fica flutuando, não sabe o que ela está pensando, entra em um pensamento que ela nem queria pensar, não é? Impaciência, tudo tem que ser rápido. Nós vivemos na era da rapidez, que tem que ser tudo como o macarrão miojo, tem que ser rápido, tem que cozinhar rápido. As pessoas não suportam mais aguentar uma fila de banco, tudo tem que ser rápido. Então, estamos levando a nossa psique a uma falência emocional. Dificuldade de desfrutar a rotina, que é o tédio, né? Dificuldade de lidar com pessoas lentas. Nós não temos essa capacidade, principalmente as pessoas que têm uma empresa, têm essa dificuldade. Se o patrão anda 220 km por hora, então o empregado tem que andar na mesma velocidade dele. E nós encontramos, principalmente nesse Brasil, nesse mundo, muitos empregados cansados, fatigados, estressados, irritados, porque eles não aguentam mais. Queridos, tudo isso que eu estou apresentando aqui, sabe qual é a suma de tudo? É o teu corpo dizendo, se você se identifica aqui, dizendo, ó, para, não aguento mais, precisa desarmar essa bomba, senão ela explode. É para isso que a humanidade está indo. 3. Quantos aqui são estressados? Quer matar todo mundo. Matar o marido, o filho, a esposa, acabar com as panelas. Queridos, estresse é um problema que nós vivemos. Nós costumamos dizer que o estresse é excesso de quê? Do presente. As pessoas estão sobrecarregadas com o presente. No passado, os dias demoravam, sim ou não? No passado, os dias demoravam. Hoje, o dia não demora. Você acordou, daqui a pouco está fechando os olhos para dormir novamente. Não tem tempo. E principalmente, se você é empregado, você vai cumprir uma rotina de 8 horas de trabalho. E quando você chegar em casa, não... Avançando aí. Pode avançar.
Efeito físico e psicológico do estresse. O estresse, ele mexe muito com as nossas emoções. Quando a pessoa fica muito estressada e ansiosa, o pensamento, as nossas emoções, mexe com as nossas emoções, a nossa psique, e mexe muito com o nosso corpo. Tudo que mexe com o corpo, a mente, mexe com o corpo. Então, querido, nós precisamos dar um par. Hoje as pessoas não têm mais tempo, não têm mais paciência para acender uma fogueira, não é que vive? Para acender uma fogueira ou sentarem na varanda da casa à noite batendo um papo. Não tem mais esse tempo. Estamos na era da internet, do celular, do Facebook, do WhatsApp. Hoje as pessoas são felizes no Facebook. As pessoas hoje são felizes no Facebook. Não são felizes na realidade. A maioria das pessoas são assim. Você vê muita gente feliz, muita pessoa feliz, tirando fotos, sorrindo no Facebook. Isso não é errado. Tirar foto para postar a tua alegria. Mas quando isso você quer postar, mesmo sem ser feliz, para receber um monte de likes, aí está o erro. Mostrar que as pessoas, hoje nós estamos vivendo de uma aparência falsa, onde nós somos cobrados. Eu tenho que acordar, ainda que eu estou mal-humorado, tenho que chegar no trabalho feliz, alegre. Como é que você está, fulano? Estou bem. Com você mesmo não está bem. Você sabe que com você não anda bem, mas para ocultar isso, você acaba dizendo que você está bem. Mas quando chega em casa, tudo desaba. Você desconta nos filhos, esposa. Eu quero dizer algo para você. Estresse, quando a pessoa é mais estressada, vive nessa correria. Mulheres, eu apelo para vocês. Muitas mulheres vivem em função dos seus filhos. Trabalham para seus filhos. As crianças estão sendo esquecidas pelos pais, e ao mesmo tempo as mães estão morrendo de trabalhar para alimentar o egoísmo dos seus filhos. Eu quero dizer algo para vocês, que muitas crianças são insuportáveis. Muitas crianças tentam chamar a atenção de alguma maneira, são estressados, irritados, ansiosos, difíceis, porque eles estão dando um grito de socorro para os pais, dizendo: me olhem, eu preciso da vossa atenção, eu preciso que vocês me notem. Celular não é suficiente para o filho. Quantos aqui amam seus filhos? E quantos aqui tiram tempo para tomar sorvete com seus filhos? Se você faz isso, é legal. Quantos aqui, quando o filho está chorando, dá celular para o filho ficar calado? Se você faz isso, está errado. Querido, nós estamos tentando nos livrar dos nossos filhos de uma forma que os nossos filhos não se frustram, não se estressam, eles não aprendem a se frustrar, não aprendem a se estressar, não aprendem a lidar, a controlar as suas emoções. E quando chega o momento que ele não é atendido, aí ele acaba tendo algumas explosões que até causam vergonha para os pais. Então, querido, nós precisamos gerenciar. Por quê? Porque os pais estão ocupados demais. Vivem ocupados e vivem estressados. Não têm paciência para nada. Pode avançar. Uma pessoa estressada e ansiosa, ela gasta mais energia do que 10 trabalhadores braçais. Eis aí a razão por que muitos
cansados, porque a mente não para de trabalhar, a mente não para, isso que não para de funcionar. Então, você está dormindo, mas o corpo não consegue relaxar, não consegue. Avança aí. Eu trouxe aí alguns transtornos de estresse que acompanhados nesse seguinte, estresse pós-traumático, transtorno de estresse agudo, transtorno de apego negativo, transtorno de interação social desinibida e síndrome de burnout. Então, queridos, esses são alguns transtornos que o estresse é acompanhado no estresse. Queridos, o estresse precisa ser gerenciado por nós. Eu decido ser estressado. Eu decido me estressar ou não quando alguém me estressa. Eu não preciso receber essa carga negativa do meu próximo que me estressou. Eu não preciso. Se o meu próximo está estressado, eu não preciso receber o estresse dele. Mas muitas pessoas recebem o estresse de escola, o estresse dos filhos, do esposo, dos colegas, dos irmãos de igreja. Tudo isso acaba afetando a tua vida. E com isso, querido, você esquece você mesmo. E eu queria dizer algo para você. Quando você se esquece, é aquela linda frase que vocês já ouviram. Gente, não existe terapia como essa. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Não existe terapia como esta. Como você espera amar alguém se você não se ama? Como você espera cuidar de alguém se você não se cuida? Como você espera dar atenção para alguém se você não dá atenção para você mesmo? Você precisa parar. Você precisa analisar você mesmo. E outra questão que você não precisa pensar o que as pessoas pensam a respeito de você. É a tua psique. O que você pensa de você mesmo? O que você acha de você mesmo? Nós vamos muito pelo que as pessoas falam. Nos influenciamos pelos que as pessoas dizem. Já vamos ter momentos para perguntar, tá, querido? Um momento só. Então, querido, nós precisamos parar para isso. Avança aí. Pode avançar. Gente, o que nos leva, que essa sociedade está passando, está aqui, ó. Excesso de informação, excesso de atividade, excesso de trabalho intelectual, excesso de preocupação, excesso de cobrança, excesso de uso de celular e excesso de uso de computadores. As pessoas hoje estão se cobrando demais. As pessoas hoje estão usando celulares excessivamente. Pergunto para vocês, tem algum problema da criança usar celular? Sim. Existe algum problema? Não é excesso. Sim. Eu quero dizer algo para vocês. Não tem nenhum problema, tirando o fato de que o aumento excessivo de ansiedade nas crianças, o aumento excessivo do estresse, o aumento excessivo da miopia, o aumento excessivo de imbecilidade nas crianças, o aumento excessivo do síndrome de imperador, que a criança pensa que está aí simplesmente para ser servida. Esse aí é o grande problema. As crianças hoje se tornaram o centro da casa. Os pais e os filhos, os pais se tornaram o quê? Os servidores, os servos do quê? Do filho. E aí vem a cobrança, vem o estresse em casamento. Aí muitos casais brigam mais, se estressam mais, brigam mais e se relacionam pouco. Se relacionam pouco. Eu só estou falando isso em termos de conversa e
em termos da sexualidade. Por quê? Porque os filhos estão no topo da casa. Antigamente, queridos, quem era o centro, quem era o cabeça da casa, são os pais. Os filhos estão ali, tem a hierarquia. Os filhos fazem parte, são membros importantes da família, mas eles não são sensações, eles não são a figura permanente, não estão no topo, não sentam no centro, queridos. Então, com isso, acaba o casal brigando mais e esquecendo a sua afetividade. Porque os filhos estão cobrando demais os pais. Tá? Olha essa. Olha para essa imagem. Eu quero que você pare e você olhe para essa imagem. O que você está vendo aí? O que você está vendo aí? O que vocês estão vendo? É um homem que está olhando para dentro de si, mas ele encontra o quê? Agora eu quero que você pare e analise a sua vida. Eu quero que você pare e analise a sua vida. Se analisa. Não vai sair? Queridos, muitos não sabem o que é ser um simples ser humano. Um simples ser humano. Em busca guiando no traçado do tempo em busca de si mesmo. Moram em belos endereços, mas nunca encontraram um endereço dentro de si mesmo. Queridos, nós queremos ter tudo nessa vida. As pessoas correm para alcançar coisas maiores, mas as pessoas se esquecem de si mesmo, da essência que é a pessoa. Como dizia Jung, ele dizia o seguinte: quem olha para dentro sonha, mas quem olha para fora alcança. Você não é fruto das circunstâncias, você é fruto das suas decisões. Aquilo que você decide é o que você é. Pare e analise a sua vida. Você precisa, se você hoje tem esse problema, o teu corpo está dizendo: chega, acabou. E eu quero dizer algo para você. Irmã que é professora, não é? Psicopedagoga. Quem tem maior probabilidade de alcançar essa aceleração, estresse e ansiedade são os psicanalistas, psicólogos, médicos, pacientes, professores, enfermeiros. Você não está vendo não, tá? Enfermeiros, os profissionais de saúde. Antigamente, mas hoje toda a sociedade está dentro disso. Querido, a vida é muito mais do que trabalhar. A vida é muito mais do que você simplesmente alimentar o teu ego, o teu egoísmo. A vida é muito mais do que isso. Gente, pare, curta a vida com a tua família. Aproveite porque você tem uma família. Curta a vida com o teu esposo, com a tua esposa, com o teu filho, com a sua filha. Faça alguma viagem. Vá para algum lugar. Diz para a pessoa que você convive com ela, que ama essa pessoa, que você deseja essa pessoa, quer estar perto dessa pessoa.
Isso é importante, querido. A vida é muito mais do que isso. Hoje os casais entram dentro de casa e param tudo. Cada um no seu canto, celular, internet. Não tem mais aquele diálogo nos lares. Os filhos também de igual forma. E a nossa psique, a nossa afetividade, o nosso convívio entre família está se esquecendo. Por isso que nós estamos levando a humanidade sempre em decadência do ponto de vista psicológico. Nós precisamos parar. Tem um único PowerPoint, não tem mais não. Pode avançar aqui esse PowerPoint? Eu quero dizer algo para você, que você precisa cuidar de você mesmo, porque você é o seu maior patrimônio. Ninguém vai cuidar de você. Você é o seu maior patrimônio. E eu quero deixar aqui nesse momento, os momentos para pergunta, tá? Perguntas e respostas. Vai ser bem rápido para nos perguntar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Por favor, leve o microfone para lá. Vamos ter aqui algum momento de pergunta. Muito obrigado pela palestra. Como a gente sabe que o senhor também tem uma formação, uma intuição, pergunta que vem na cabeça quando o senhor está fazendo a palestra é o seguinte: é possível desenvolver uma psicose depressiva permanente, dependendo do tipo de alimentação que a gente tem? Porque o que nós já sabemos é que, por exemplo, o açúcar é um dos maiores agressores do sistema nervoso. E é possível que um tempo prolongado de uma má alimentação dessa forma ela possa fazer com que a pessoa desenvolva um quadro depressivo permanente. Correto. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu não falei muito sobre a parte de nutrição, falei mais da parte da psicologia, da psicanálise, da psicologia, mas a nutrição influencia diretamente nessa questão. Por quê? Porque, por exemplo, depressão pode ser um fator genético, não é? Genético, ou então um fator ambiental, o estilo de vida que eu levo. Eu queria uma frase que diz o seguinte: você é o que você come e o que você pensa, sobretudo a vida que você leva. Se eu tenho uma alimentação errada, eu vou ter tendência a ser mais estressado, mais ansioso e mais depressivo. Por quê? Porque, vamos supor que eu ingiro um alimento que tem alimentos antinutrientes que roubam nutrientes no nosso organismo. Por exemplo, a déficit de triptofano, que é um neurotransmissor que se transforma em melatonina e serotonina. Se eu ingerir esse alimento, eu vou estar com essa dificuldade, essa deficiência desse neurotransmissor. E aí eu vou ser mais suscetível a ser ansioso, estressado e ter outros problemas. Por quê? Porque a nossa mente ela é feita de ômega 3, o nosso cérebro, ômega 3. Quando falta ômega 3, principalmente para mulheres na fase de gestação, enquanto o bebê vai tendo aí crescendo no feto, se a mãe tiver deficiência de ômega 3, a mãe vai desenvolver a depressão pós-parto. Tanto é que na Alemanha, por lei, é obrigado toda mulher gestante a suplementar o ômega 3. Então, quanto mais ômega 3, vitamina do complexo B, triptofano, mais equilíbrio mental eu terei, mais pensamento positivo eu terei. E outra coisa, irmão Kevin,
é o estilo de vida que nós levamos. Dormimos muito tarde. Foi feito um estudo que com algumas pessoas pegaram essas pessoas e colocaram uns para dormir meia-noite, outros colocaram para dormir 8 horas da noite. As pessoas que dormiam meia-noite, durante algum tempo, tinham mais tendência, se lembravam mais das coisas negativas do que coisas negativas. E as pessoas que dormiam cedo tinham mais se lembravam mais de coisas positivas do que negativas. Por quê? Nós temos 4 ciclos de sono. Sono N1, N2, N3 e o sono REM. E nesse momento, quando o nosso corpo entra, dá um apagão no nosso corpo relaxa, que a mente para de funcionar e começa a fazer um blackout, como o computador faz. Ele armazena algumas informações que acha que é importante para você, guarda. O que acha que não é importante, ele então faz o quê? Descarta. Ele elimina. Isso durante a noite. E sem falar de outros ciclos, queridos, que se eu começar a falar aqui, vai me levar muito tempo. Mas uma coisa interessante. Por exemplo, sistema mexe muito com o nosso sistema nervoso, quando nós dormimos pouco, por isso que nós acordamos cansados, acordamos mais irritados. Eu mesmo, foi quando? Semana passada, eu estava estudando. Estudei o dia todo e ainda